Bom, e o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que eu trago assuntos que são um tanto quanto difíceis de conversar, de falar, mas de verdade, eu creio que são necessários a gente sempre estar trazendo essa conversa, porque de verdade eu penso que para que as coisas melhorem, para que de certa forma o mal não vença, é preciso que o bem, né, a coisa boa, ela se expresse, ela se fortaleça, ela se prepare, ela, de certa forma, rejeite o que é ruim. Bom, e o vídeo de hoje cara, é um assunto que é um tanto quanto espinhoso e é daquela série de vídeos que eu tenho feito aqui. E eu sempre tenho, assim, ultimamente eu tenho trazido assim reações minhas, né, sobre coisas que acontecem no mundo, né, coisas que acontecem no Brasil, coisas que eu de certa forma acabo achando um tanto quanto absurdo. Creio que muita gente vai achar que isso é absurdo, vai concordar comigo e por aí vai. Mas aqui eu gostaria de falar sobre um ponto de vista de, tá, isso existe e como que nós podemos tratar disso, né? Como que nós podemos olhar para isso e nos revoltar, e é isso. Sobre isso, né? Então, é mais um da série sobre crise de valores, né? Algo que eu tenho observado bastante, né? Essa epidemia de crise de valor mesmo, né? De valores das pessoas, né? Tudo sendo tratado de forma até meio animalesco, meio objeto, meio descartável. E é sobre isso que nós vamos falar. E o vídeo de hoje eu queria tratar sobre violência contra a mulher. Aí, meus amigos, você pode estar. Você me assistindo, você pode pensar que eu vou ir por um caminho de lacração, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, essa conversinha fiada. E não vou por esse caminho, não. Na verdade, eu vou pelo caminho de que nós precisamos ter consciência de que isso existe. E esse problema é um problema que existe mesmo. E a partir disso, como é que nós podemos contribuir no sentido de ir contra isso, de combater isso, de relatar isso e de não nos conformar com isso. Então é sobre isso que eu gostaria de falar. Sobre, beleza, entendemos que existe esse negócio e que é ruim e que de certa forma nos afeta, pode nos dar problemas, pode... Cara, faz com que o mundo, de certa forma, fique mais chato. E então, cara, eu sou sempre a favor de tornar o mundo mais legal pra gente viver. E estamos no mesmo barco. E, cara, o que afeta você que tá do outro lado me ouvindo, provavelmente afeta eu também, né? Afeta aqui minha família, afeta quem tá perto de mim, por aí vai. Tá, mas por que eu quis trazer esse assunto, violência contra a mulher? É isso. Porque sim, eu estava conversando com a minha digníssima esposa hoje e ela veio tratar sobre isso comigo, né? Eu não tinha conhecimento de uma notícia do qual aconteceu, salvo engano, no Goiás, lá em Caldas Novas, né? Eu acho que é isso daqui. Eu não vou falar meio por cima, mas é um caso de uma menina, de uma corretora, né? Corretora imobiliária, salvo engano, que ela foi vítima de violência mesmo, né? Violência ali, violência no sentido... Cara, acabaram com a vida dela, velho. Um homem acabou com a vida dessa mulher porque simplesmente ao ver dele, né, na cabeça desse homem, dessa pessoa, desse doente, né, desse criminoso, esta mulher estava atrapalhando ali os negócios dele. Então, por essa pessoa estar atrapalhando, sei lá, e por aí vai, ele resolveu que o jeito mais fácil
de acabar com isso era acabando com a vida dessa mulher. E por mais louco que pareça, a mulher gravou os últimos momentos dela ali, né? Ela sendo atingida por a violência desse cara que, tomado de sei lá que bicho, que demônio que tava no corpo desse cara, ele acabou com a vida dessa mulher, pura e simplesmente de forma gratuita, né? E motivação assim totalmente, né, esquisita, e aparentemente, supostamente, esse negócio foi de certa forma premeditado, né? Então, dito esse contexto, a minha esposa, ela estava me questionando, ela trouxe algumas questões assim que eu achei muito interessantes, e é isso que eu gostaria de tratar com vocês, né? Que a primeira questão dela, que ela apontou para mim aqui, é: cara, qual é o limite que uma mulher deve impor né, com relação a uma condição mesmo, né, o qual ela pode demonstrar ao lado oposto, né, ao sexo oposto, assim, que realmente ela está insatisfeita, né, com aquela situação e que ela não quer dar andamento, né? Então vamos lá, ela trouxe aqui uma forma de ilustrar, né? Uma menina, né, ou sei lá, um rapaz demonstra interesse por uma menina, e essa menina não tem interesse por esse rapaz, não tem. E aí ela estava me perguntando o que essa menina ela deve fazer, né? Qual é o caminho que ela deve ter? E esse daqui talvez seja o recado para você, mulher, que sofra ou esteja passando por esse tipo de situação, né? Tem alguém na tua cola e você não sabe como agir, o que fazer. Você já tentou várias formas, né, de como de como dizer não para essa pessoa, e essa pessoa tem insistido. E aqui nós chegamos a uma conclusão que um tanto quanto ela é paliativa. A paliativa no sentido de que não vai, por muitas vezes, né, tem grandes chances de não inibir a escalada da violência, né, para cima da vítima, né? Não tem como tem grandes chances de não inibir, mas porém ela pode ser paliativa, né? Então, por exemplo, se pelo menos você ter uma chance de sei lá, né, se você não fizer nada, você tem 100% de probabilidade de sofrer essa violência, mas você fazendo isso aqui, você pode diminuir para, sei lá, 70% de chance, né, e por aí vai. E a gente tava tendo essa discussão, né, quais são as coisas que poderiam ser feitas, né? A primeira coisa que nós chegamos à conclusão aqui de fato, o primeiro passo é deixar claro o não, né? O não veementemente ali, né? Falar, cara, não tem interesse, e não é não, né? Deixa claro isso, né? O segundo passo seria deixar registrado este não, né? Mostrar que, cara, sai fora, tal pessoa, você compartilhar isso com outras pessoas, essa situação com outras pessoas, registrar em vídeo, seja até se necessário registrar isso, né, nas autoridades policiais e coisa assim, mostrar que você está sendo perseguida por tal pessoa, deixar bem claro. E uma terceira coisa é, de fato, se preparar para o pior. É assim que nós concluímos, né? E aqui nesse ponto aqui é onde a gente entra com como poderia se preparar para o pior, né? E sinceramente eu não vejo outra forma que
não seja essa mulher ela ir para um caminho de buscar o treinamento, até o acesso a armas mesmo. Eu sou realmente pró-armas, né? Eu sou pró-armas e especificamente para esses casos o qual a mulher já sofreu algum tipo de violência, seja uma violência verbal, né? Uma violência física e por aí vai. Até porque uma coisa que nós esquecemos, que entender quando se trata de violência, a violência ela é escalada. Ou seja, quando você é vítima de um ato violento, então, por exemplo, lá, no caso da corretora lá, esse cara que acabou com a vida dessa corretora, ele já havia agredido verbalmente essa mulher, ele já havia já havia esse registro desse embate, ele já havia inclusive agredido essa moça aí de forma física, né? Ter, sei lá, empurrado, batido e por aí vai. E até que ele foi ao ato, o ato escalou para um ato que se transformou num crime, né? Se transformou no ápice da violência ali, né? Segundo ali as informações, os relatos e por aí vai, né? E aqui é nesse ponto que eu quero dizer que eu quero que esse vídeo aqui sirva de alerta para você, mulher, principalmente, né? Que a violência, você precisa ter isso na sua cabeça, que a violência ela não volta a um estado normal da coisa. A violência ela é sempre escalada, ela é escalável. Então, se um dia aconteceu com você um ato de violência, o qual você foi ofendida foi palavras agressivas vieram para cima de você, você precisa entender que a próxima vez não serão palavras que serão usadas, serão gestos, serão ato, né? O ato físico. Por quê? Porque a pessoa que tende a agredir uma vez, a próxima vez ela vai agredir de uma forma mais intensa, né? Ela entende que tipo só falar, só te xingar, só brigar e por aí vai, não repercutiu, não teve a eficiência que ela gostaria de ter, e o próximo passo é partir para outro tipo de violência. Então aqui nesse ponto eu quero dizer e repito, a violência ela escala, ela não volta a um passo contrário. Então, por exemplo, o meu entendimento, né? Quando uma mulher, a partir do momento que ela sofre qualquer tipo de violência, qualquer tipo, né? Então, ali, o primeiro tipo foi uma violência verbal. Não, a primeira violência que ela sofreu foi uma violência verbal. Essa mulher, automaticamente, ela precisa entender que os próximos passos tendem a piorar. Então, logo assim, já ligado esse alerta, ela precisa ir atrás de recursos mesmo, forma de como ela deve se preparar para que as coisas vão piorar. O que precisa ser feito? Pô, mas aí você tá falando, Preto, uma mulher tem que se armar e tal. Eu digo sim. Se essa qualquer mulher que sofra qualquer tipo de violência, ela tem que buscar se armar. Porque a tendência é só piorar. Pô, mas o acesso a armas não é para qualquer um, né? É totalmente difícil, é caro e por aí vai. Aqui eu estou usando o exemplo armas como uma metáfora, né? Tanto no sentido de você se armar de ferramentas o qual você tenha a disponibilidade.
É nesse sentido que eu estou dizendo. É até no sentido da coisa mesmo, né? De armar de fato. Mas aqui o que eu quero que você entenda é que você precisa se armar com aquilo com que você tem condições. Com aquilo que é de condições de... É da sua condição. Né? Então, sei lá, a mulher lá numa tal situação lá, num bairro simples, né, afastada, ela sofreu de violência, essa mulher, ela precisa ser acolhida e entender que as coisas tendem a piorar. E o agressor, ele tem uma visão o seguinte, né, vocês verem, né, o agressor ele tende a escalar, isso é um fato, e ele escala para aquilo que ele tem acesso, para tudo aquilo que ele tem acesso. O agressor ele não pensa muito ele não planeja, né? Ele sabe que o próximo passo vai ter que ser mais duro, então ele se arma com aquilo que ele tem acesso. Então por isso que eu digo que toda vítima de uma violência, ela tem que entender que a próxima violência ela vai aumentar. Então ela precisa ir atrás de uma forma de como buscar essa preparação. Então, cara, deixar registra a violência, registra para as pessoas, não ande sozinha mais, não viva sozinho mais, e buscar formas, cara, todas as possibilidades possíveis para que ela possa se proteger. Repito, isso é uma coisa que vai inibir a pessoa que quer cometer um ato de violência contra você, mulher? Não. A resposta é não. A pessoa que quer, cara, ela quer te causar mal, ela vai buscar uma forma de como te causar mal. Mas todos esses passos aqui que eu tô falando aqui sobre você botar atenção e de verdade ir atrás de como buscar uma solução para isso, cara. É a diferença do 100%, entendeu? 100% de certeza de que você vai sofrer isso daí, você vai se arrebentar com isso aqui, para um possível 70%, para um 50%, para um até 30% de chance de acontecer algo pior com você. Em um cenário que de 100% de certeza, a gente cair para um cenário de 30%, pô, já melhora, cara. Melhora, pô. Eu falo isso. Agora eu vou contar uma coisa pessoal para vocês, cara. Eu vou contar uma coisa pessoal para vocês. E isso aconteceu há 20 anos atrás. Eu tinha lá os meus 18 anos e por aí vai. E, cara, eu tinha acabado de completar 18 anos, né? Então, isso foi exatamente há 20 anos atrás, meus queridos. E, cara, eu fui acusado por uma namorada minha. Eu fui acusado. Lá, naquela época, as leis eram totalmente diferentes, né? Por sorte, mas eu fui acusado por essa menina de violência, cara. Fui acusado, cara. E já naquela época existia este clamor, já, né? As ferramentas para assistência à mulher que sofresse a violência de fato ainda não estavam tão amadurecidas, né? Hoje, né, 20 anos depois, as ferramentas estão bem melhores, né? E por aí vai. E eu fui acusado por essa menina. E essa menina espalhou esse tal boato. E esse boato
atingiu a família dela, né? Então, naquela época, lá atrás, sob essas acusações aí, de certa forma, eu sofri. O que é que eu sofri? Eu sofri a retaliação da família, ameaça, essas coisas assim. E cara, foi ruim pra caramba, foi uma situação ruim, até porque o boato, ele com o tempo, o que aconteceu? Como foi espalhado esse boato, muita gente até hoje acredita que eu agredi essa menina, cara. Muita gente aqui, cidade do interior, por aí vai. E olha como a história é muito louca, cara. Essa história é muito louca mesmo. E com o tempo, essa menina, ela se arrependeu de ter feito isso, né? De tentar estragar, de certa forma, assim, atrapalhar minha vida e por aí vai. Ela se arrependeu porque ela me conhecia, ela sabia que não tinha acontecido isso. E aí ela, cara, os pais dela, a mãe dela, essas coisas aí, vieram atrás de mim, cara, me ameaçaram. E, cara, foi um rolo absurdo. Absurdo. E apesar de eu falar que negar e falar, cara, não, eu não fiz nada disso e por aí vai. Isso durou um tempo e por aí vai. E aí o pai dessa menina veio a falecer. E aí essa menina entrou num estado assim, um tanto quanto de confusão, veio atrás de mim, veio pedir desculpa e não sei o que lá e tal. E aí veio querer conversar comigo. Eu falei, tudo bem, conversei, perdoei a menina e falei, cara, né, morreu o assunto e tá tudo bem, e né, vida que segue. Ela esqueceu de avisar a mãe dela sobre isso. E aí a mãe dela, ela soube que essa menina teve contato comigo. Essa mulher veio um dia na casa dos meus pais. Eu tava lá, perdidaço, né? Molecote, né, cara? E essa mulher veio, entrou dentro de casa, invadiu a casa e, cara, me ofendeu de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. E eu não tava entendendo, né? Pô, pensei que isso aí tinha sido resolvido, né? E me ofendeu, não sei o que, e falando que não era pra ir atrás da menina, e a menina que veio atrás de mim pra falar, né? Voltar a falar e tal. E eu falei, moça, né? Aquela situação tanto quanto absurda. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que tempos depois, cara, né? Passou o tempo e por aí vai. Provavelmente essa menina foi lá e assumiu pra mãe dela, assumiu que ela tinha mentido, assumiu blá blá blá, que ela tinha inventado e aquela coisa lá. E aí um dia essa mulher, eu tava andando na rua, cara, aleatório assim, né? E essa mulher, ela parou o carro, e a mãe dela. E, cara, olha que história louca. E aí essa mulher parou o carro. E aí a hora que eu vi essa mulher, eu falei assim, putz, eu em público, um monte de gente, essa mulher veio na minha direção, eu falei, ferrou. Pensei comigo, o que agora vai acontecer, né? Essa mulher já tinha me xingado um monte e falado um monte de absurdo. E aí essa mulher veio atrás de mim e chamou em público ali, cara. E aí em público ali, naquela roda ali, ninguém entendendo o que essa mulher queria falar comigo, só eu sabia, né? Só eu conhecia ali, né? Foi bem, uma parada assim, bem sinistra. E aí ela me chamou e começou a chorar, pedir perdão pra mim, né? A mãe dessa menina, falando que, pô, né? Que a filha dela tinha feito essa injustiça e blá blá blá, aquela conversa. Então ela pediu desculpa pra mim, né, por ela ter me ofendido, né, e me agredido assim verbalmente, essa coisa aí. E eu falei, não,
tá zerado, não tem problema nenhum. Já por mim que isso daí já tinha sido resolvido há muito tempo, né? E essa mulher, cara, ajoelhou e pediu desculpa, e, cara, foi uma situação bizarra pra caramba. Olha essa história, gente. Eu vou contar essa história aqui até o fim agora que eu comecei a contar. E aí, cara, tempos depois, né, tudo zerado, tudo tranquilo. E aí, né, pelo menos ali naquela entre família e eu, e por aí vai. E aí, tempos depois, essa mulher, a mãe dessa menina, né, essa daí que ela veio a falecer também, veio a falecer. Então o pai faleceu, teve um problema no coração, essa mãe aí sofreu com câncer, né, e veio a falecer. E aí, beleza. Aí, tempos depois, essa menina veio atrás de mim de novo, cara. Veio atrás de mim aí é uma parte que... cara, eu não poderia ter feito nada. A verdade é essa. Eu concluí com um tempo que eu não poderia ter feito nada. E essa menina, ela começou por conta, né, da perca do pai, perca da mãe, ela entrou entrou no uso de drogas, assim, absurdas, né? E aí um dia eu estava, assim, né, na rua e tal, e essa menina, ela, cara, chegou transtornada e veio conversar comigo, e de certa forma ela veio pedir de ajuda para que eu ajudasse ela a largar as drogas. Né? Que ela veio desesperada mesmo, né? E cara, na real, a verdade é que eu conto pra vocês, eu tava cansado com esse negócio, velho. Você tá louco, sai de mim, né? E eu acho, cara, né? Eu sai daqui, cara, sai daqui, chulé, vai cuidar da sua vida, né? E aí, tempos depois, assim, alguns meses depois, essa menina, ela tirou a própria vida dela, né? Então, você vê, a família inteira foi dizimada da terra, né, cara? Que coisa maluca, assim, né? E ela era filha única e tal. Então, quando eu soube, assim, que a menina tinha tirado a própria vida, eu fiquei meio chocado, mas eu entendi que era algo inevitável. Era algo que eu não poderia ter feito nada, né? E é isso, né? Esse é o fim, né? Esse é o fim dessa história. Mas o boato, né? O boato sobre essa história aí, tá até hoje, entendeu? O boato não morreu. Muita gente daquela época ainda acredita nisso daí e tal, e ficou, e vida que segue, né? Eu não posso cuidar, né? Esse daí é uma coisa que eu não posso controlar, que as pessoas pensam e por aí vai. Então eu não tô nem aí pra isso aí, mas o boato ficou e por aí vai, né? Eu acabei meio que contando essa história aqui, eu acabei meio que me perdendo, né? Mas o que eu queria dizer aqui, né, que realmente, assim, para você, mulher, que está sofrendo de algo que seja, cara, você tá passando por alguma situação e você acha que não tem saída, você acha que não tem solução, cara, tem saída, sim, tem gente para te ajudar. Talvez você não está encontrando, mas busque, pelo amor de Deus, cara, busque mesmo, de verdade. Busque, você ajuda, busque, cara. Alguém vai te ajudar. Alguém vai. Se você tá me ouvindo aí, você tá passando por essa situação, cara, por favor, vai atrás de ajuda, porque alguém vai te ajudar, cara. Alguém vai te ajudar. E abra o olho, pense assim, entenda, toda forma de violência, a violência, ela não retroage, né? Ela não volta para trás. A violência, ela só escala. Ela escala e só vai piorando. De verdade. Ela entenda isso, cara. Entenda, a pessoa não vai mudar, as coisas só vão piorar.
Então vá atrás de ajuda, cara. Você não está sozinha. E é isso, né? Então, talvez ultimamente eu tenho falado muito dessas coisas assim, né? Quando eu falo sobre crise de valores aí, é porque essas notícias têm, de certa forma, aparecido com bastante, né? Aí na mídia, essas coisas assim. E realmente eu me senti com vontade de falar sobre isso daqui, que, cara, eu não. Me revolta, pô. Me revolta, e eu gostaria de deixar esse registro que o quanto que eu. Cara, não é uma coisa legal, eu não concordo com isso, e eu quero que as coisas melhorem aí para as pessoas, para o mundo, e né, por aí vai. Até recebi um comentário, né, num desses vídeos que eu fiz aqui, que o cara comentou que sempre existiu a violência e por aí vai, que eu deveria estudar mais, ir atrás de me informar mais, e por aí vai, sempre existiu, sempre vai existir, por aí vai. Nesse ponto até eu concordo com ele, né, o acesso à informação faz com que hoje, né, nós temos mais acesso à informação, meio que em tempo real, então meio que dá a sensação de que as coisas estão cada vez mais piorando, mas quando na verdade sempre foi assim. É isso que ele quis dizer, e de certa forma eu acabo meio que concordando com ele, né, que de certa forma meio que sempre foi assim mesmo a coisa, né, sempre existiu e por aí vai. Porém, aqui o que eu queria dizer é que o que eu gostaria de certa forma pregar é que nós não devemos nos conformar com isso, entendeu? Nós não devemos, cara. Eu sinto que nós não devemos nos conformar, cara. Que nós devemos nos revoltar, nós que somos pessoas normais, comuns e que buscamos coisas bacanas, boas pra vida, pra quem tá próximo de nós não devemos nos conformar, cara. Nós devemos ver coisas assim e nos inconformar e buscar forma de conversar e trocar essas ideias para que as coisas melhorem, né? Se esse vídeo aqui que eu fiz aqui puder ajudar uma mulher que tá passando por uma situação difícil aí, eu já vou ficar bacana, cara. Que bom que essa, né? O fato de eu estar gravando isso aqui ajudou essa mulher a entender que as coisas só vão piorar para a vida dela e ela precisa ir atrás de ajuda, cara. Você não tá sozinho e por aí vai. De verdade, esse eu gostaria que fosse o sentimento desse negócio aqui. De verdade, cara. Eu sei, é um assunto que é chato, provavelmente. Cara, não vai. Nossa, não é uma coisa legal pra gente ouvir, mas é preciso ser dito. Eu sinto lá no fundo que a gente precisa conversar essas coisas difíceis, velho. Precisa, né? Eu sei, talvez eu tenha sido um tanto quanto prolixo nesse vídeo aqui, mas é que a gente vai aumentando o tom, a emoção desse negócio aqui, e eu fico imaginando você que tá me ouvindo do outro lado aí, e que passa por uma situação de violência, até o homem mesmo, basta, cara, eu vá atrás de resolver isso, entenda que esse negócio só tende a piorar, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu já digo, eu sou preto, eu me declaro generalista em tudo, porque é sobre isso aí, né? A gente, de vez em quando, vem aqui e traz a nossa opinião sobre coisas que são, de certa forma, ruins, mas que eu gostaria de dar a minha opinião, cara. Eu gravo vídeos porque eu quero gravar vídeos, e esse aqui é um canal que eu tendo a pensar de forma a trazer a liberdade e a discussão aqui nos comentários. Se você se sentir assim com vontade de discutir sobre esse assunto nos comentários, fique à vontade aí, cara. É para isso mesmo, é para que a coisa seja produtiva nesse sentido, né? No sentido da melhora mesmo, né? Me declaro generalista exatamente por isso. Eu venho documentando toda a minha jornada aqui, conforme eu vou avançando na minha jornada, eu venho mostrando aqui o que eu tenho feito, pensado, errado, agido, por aí vai. Eu mostro aqui pra vocês, para que de alguma forma isso aqui, você que tá me ouvindo, seja lá da onde você estiver, cara, que isso aqui te tocar um pouquinho, né, e você possa causar um
pequeno impacto no próximo aí que tá do seu lado aí, já vai ser massa pra caramba, entendeu? Já nisso que eu chamo de comunidade de otimistas inconformados, esse é o nosso papel. É nós termos o otimismo e ao mesmo tempo nós inconformarmos com situações ruins. E é isso. E tentar transformar em coisas melhores. Certo? Então, se você quer fazer parte aqui dessa comunidade, né, e você gosta de conversas assim, conversas que nós não sabemos como é que a gente... Aliás, às vezes a gente sabe só o tema aqui, como é que a gente quer começar, mas não sabemos como é que vai terminar essa bagaça aqui. Eu peço para você que você se inscreva aqui nesse canal para mais conversas assim, mais conversas que vão nesse sentido de despertar, provocar e talvez, né, ir para um próximo passo e a gente sempre discutir, alertar e por aí vai. Se inscreve aí que você me ajuda bastante aqui nesse projeto. Para você que já é inscrito aí, cara, e tem me acompanhado, eu agradeço de verdade aí. Cara, você tem me assistido aí, eu agradeço. Eu agradeço para você que comenta, para você que participa. Eu agradeço aí de verdade. E de verdade eu gostaria de ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui, certo? E é isso. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.